dessa, né, de fuga em qualquer presídio, qualquer estabelecimento prisional, né, a Secretaria de Segurança que faz o que se diz respeito à apuração do fato. Né. Cabe a ela, nessa situação, proceder à apuração, né, de se houve algum responsável, se não houve, se realmente houve participação, né, de funcionários, se não houve, se foi apenas por uma questão de falta de estrutura do estabelecimento prisional, né, e até que ponto houve alguma contribuição para isso ou não. O juiz foi informado pela delegada sobre a fuga? Bem, nós somos, sim, teve comunicação, né, nos processos, né, houve pelo menos a comunicação desse episódio. Né. Agora, como é que isto mais ou menos é procedido? Como eu estou dizendo, é comunicado. Agora, como os presos, quando eles estão, enquanto eles estão detidos, né, a responsabilidade, né, do acompanhamento e a responsabilidade, vamos dizer, disso é completamente vamos dizer, do órgão, né, penitenciário ou, logicamente, da Secretaria de Segurança. Né. Doutor, a delegacia pode ter presos nela? É o seguinte, delegacia é para presos provisórios. Mas nós temos um déficit, vamos dizer assim, carcerário, né? Não só no Maranhão, como no Brasil. Então, na nossa delegacia, nós temos presos provisórios, que são aqueles que são presos provisórios, são aqueles que o processo ainda está tramitando, tá? E presos definitivos, quer dizer, presos condenados, que não eram mais para estar aqui, que eram para estar cumprindo pena, né, em estabelecimentos prisionais de penitenciária, né, ou colônia agrícola, que não existe, né, que é do regime semiaberto. Né. Então, na realidade, que não eram mais para estar aqui em Viana. Só que, o que acontece? Com interdição dos estabelecimentos, né, de presídios interditados por excesso, né, de alocação sobrecarregada, esses estabelecimentos não recebem. E você não tem o que fazer com o preso. Não tem para onde caminhar. Entendeu? Então, o que acaba gerando uma superlotação, né, uma lotação nas delegacias, na delegacia de polícia, que é a situação. Né? Doutor, sobre essa situação de presos já que já foi condenados, cabe a quem averiguar corretamente para que eles possam ser enviados para a Pedrinha? O grande problema é isso, como eu estou te dizendo. É uma situação, como eu estou esclarecendo aqui, é uma situação, né, do Estado como um todo. Tá? Pedrinhas não recebe, tá? Porque lá está interditado judicialmente por excesso de contingente. Tá? E não se tem para onde mandar. Então acaba você sem ter o que fazer. Quando abre uma vaga, ou 2 vagas, né, ou 3 vagas, quando abre, eles comunicam, aí os preços são encaminhados. Né? Agora, depende da abertura de vaga. Depende da abertura de vaga. O certo seria, logicamente, a construção, né, de mais estabelecimentos prisionais desse, né, para realmente comportar, né, o cumprimento da pena dessas pessoas que não eram para estar na delegacia. Doutor, veja bem, uma cidade como Viana de 50 mil habitantes, e essa é a segunda rebelião que acontece com fuga, e a sociedade ficou naquela situação. Isso aí é o quê? É um problema, né, realmente, vamos dizer, porque não se trata de um problema local, entendeu? É um problema nacional, do sistema penitenciário nacional, né? Um sistema penitenciário. Um excesso de contingente, né, realmente de preso, realmente a criminalidade do Brasil é alta, né? É muito alta, nós sabemos disso, né? E a desestrutura social também é muito grande, né? Então, e você não tem aonde comportar isso, né? Onde você comportar. E acaba gerando esses incidentes dentro dos estabelecimentos prisionais, por falta realmente de estrutura também deles. Né? De estrutura dos estabelecimentos. Então, isso significa que no Maranhão, em especial no nosso caso, o Maranhão deve construir novos presídios para que possa suportar a quantidade de presos, que todas as locações prisionais elas estão superlotadas e por isso muitas vezes os municípios estão ficando com esses detidos que eram para estar sendo movidos para um local mais adequado devido à falta de estrutura de um local adequado. Devido falta realmente de espaço nos estabelecimentos prisionais. Isso é uma verdade. Então não tem. É isso mesmo.
Começar aqui com o promotor de justiça, doutor Raimundo Benedito. Doutor, você é ciente que já aconteceu a primeira e a segunda fuga? O Ministério Público teve conhecimento dessa situação? Teve conhecimento, não só pela imprensa, como pela própria delegada, né? Nós tivemos conhecimento. E como o doutor Reginaldo já começou uma explanação, né? O que nós temos que ver é o seguinte: essa apuração feita pelo Estado, Secretaria de Segurança, aí a gente tem que analisar se é uma falta administrativa, né? Uma falha talvez por negligência, imprudência, imperícia, qualquer coisa desse sentido, se houve facilitação, e então, como o doutor Reginaldo falou, é uma questão do próprio Estado. Nós temos nessa delegacia o quê? Uns 70 presos, mais ou menos 70 presos com 4 celas. Quer dizer, então você tem o quê? Uma média de quase 20. Né? Imagina tu ter média de 18, 20 homens dentro de uma cela. Logicamente isso daí vai causar um rebuliço todo. E coincidiu, tu sabe muito bem disso, coincidiu com a prisão de um conhecido Skol, né? Cometeu um crime bárbaro, e aí você acaba misturando, né? Você tem muitas vezes um ladrão, você tem um homicida, um atrocida, um mais perigoso, um menos perigoso, aí acaba causando isso tudo. Doutor Raimundo Benedito, a imprensa quando chegou na delegacia de polícia tinha um só policial civil de plantão. Ele falou à nossa reportagem que ele passou a noite e já estava com o dia. Já eram 14 horas quando o Major Ferreira, o comandante da 13ª Companhia, ligou à imprensa e nós fomos para lá imediatamente, fazendo toda a cobertura. A polícia deu sustentação. Não falta mais policiais civis naquela delegacia? Falta mais policiais civis. Agora, é uma coisa interessante, né? É que nós temos que ver o seguinte: se você pegar a nossa lei de execução penal é muito bonita, né? Aí tu perguntou assim, falta mais policiais. Me parece, né, que a questão não é policiais, porque me parece que quem deveria ficar na delegacia seria agentes penitenciários, né? Porque os policiais não podem ser deslocados da sua função, que é uma função investigativa, para cuidar de preso. Aí você muitas vezes tem o quê? Tem um carcereiro, né, um policial, não sei como é que fica por lá, para cuidar de 70 homens. Né? Então imagina a situação, além desse deslocamento, como tu está dizendo, deveria ter agente penitenciário. O rapaz está falando, já adiantando, que eu acho que é uma pergunta que deve fazer, né? Essa questão da uma penitenciária aqui em Viana. Aí muitas pessoas começam a se questionar, isso é bom, isso é ruim. Aí eu conversando até com o doutor Reginaldo, e o nosso ponto de vista é o seguinte: depende. Se você tiver uma estrutura de uma penitenciária realmente que vamos dizer, a população carcerária da Baixada ficar perto da sua família, seria muito melhor. Perfeito. Agora é o seguinte: nós vamos ter agente penitenciário suficiente para fazer isso? Porque a gente não pode ter deslocamento de policial militar e policial civil para fazer esse papel. Quantos presos vão ter? Então, se tu tem uma penitenciária para 50 presos ou 80 presos, não pode ter 300. Então, essa questão de ser bom ou ser ruim depende da estrutura que você vai dar. Porque você corre muito bem o perigo de transformar uma penitenciária num cadeião. Vai ficar um barril de pólvora. Quer dizer, qual vai ser a mudança? Você tira de uma delegacia que tem 70, uma penitenciária e botar 400, aí fica a efervescência pior ainda, com mais rebelião. Então essa que é a nossa preocupação, não é o fato de você não querer. Não, se vier tudo bem, com toda a estrutura. Onde vai ser isso? Vai ser próximo da zona urbana? Qual vai ser o local? Próximo da zona rural? Quem vai ficar vigiando esses presos? É policial? É agente penitenciário? Você vê que lá em São Luís, até passou uma reportagem, né, do dia no jornal. São Luís já teve o quê? 21, 25 assassinatos do começo do ano, até hoje na penitenciária. Pedrinhas? Olha só, é Pedrinhas, né? Na capital do estado. Quantas fugas? Eu nem sei, mais de 100, mais de 80. O Ministério Público atribui essa irresponsabilidade a quem, doutor? Atribuir a alguém é complicado, porque você tem que apurar a responsabilidade. Mas de uma maneira geral, o que você tem que analisar é que o próprio Estado, né, estou falando do órgão estatal como um todo, o sistema como um todo, como o doutor Reginaldo falou, deveria estar melhor preparado nesse ponto. O que a lei diz? Se você tem que ter, vamos imaginar, 10
5, 8 presos por cela, então você deveria ter 8 por cela. Com a lei diz que, como tu estava colocando, uma pessoa trabalhando 14, 16 horas, deveria ter um revezamento. Não de vamos imaginar, de 6 ou de 7 pessoas. Né? Então é muito fácil você, de vez em quando, você atribuir, a culpa foi do delegado, ou foi do comandante, ou foi do carcereiro. Agora a gente tem que analisar como é que essa pessoa está trabalhando também. Quais são as condições que estão dando para essa pessoa, para você poder atribuir culpa a alguém. Doutor, essa fuga começou na chegada do Skol. O Skol aterrorizou Viana. Ele matou na Ponta da Areia, né? Suspeito de ter morto o mototáxi aqui em Viana, assaltou a farmácia do Dr. Amorim, assaltou o Homem do Campo e fez outros mais assaltos. Qual seria a situação do homem desse? A situação mais uma vez, né? Deveria ter você coloca uma pessoa dessa com 60, com 70, e essa questão da rebelião, tudo que coincide. E eu estava até ouvindo lá dizendo o seguinte, porque começou com o negócio de água. Isso. Mas a gente sabe que na verdade a água é um pretexto. É um pretexto. O que me parece, embora eu não possa te dizer com certeza, é que ele talvez mais alguns já haviam planejado uma fuga. E aproveitaram, né? Isso daí para causar aquele tumulto, e a partir desse tumulto tu sabe o que ocorre, né? Parece que primeiro teve uma tentativa, depois eles acabaram fugindo. O lógico seria colocar, como eu estou te falando, os presos mais perigosos, eles têm que ter lugar próprio para ficar em separado. Tu vê até mesmo, né, várias reportagens, tem uns que vão para delegacias federais, né, prisões federais. Então, isso seria o óbvio, né? Colocar essa pessoa separada, os mais perigosos em lugares separados, mas infelizmente... Apenas pegando, né, já dando prosseguimento às palavras do Dr. Raimundo, né, porque a lei de execução penal prevê celas individuais para todo e qualquer preso. A questão de celas coletivas, tá, e ela existe na prática, mas não na lei. Então, já é o primeiro para você já ver, né? E, além disso, além da gente já utilizar, né, o sistema carcerário brasileiro, já utilizar uma coisa que também não está prevista na lei, que seria a não utilização de celas individuais, a gente utiliza celas coletivas em muitos casos, né? Em muitos casos não, acho que quase todo mundo, quase todos os estabelecimentos prisionais é assim. Então, tirando aqueles, talvez, penitenciárias federais que utilizam, né, celas individuais por causa de isolamento, por causa daqueles presos de maior periculosidade. Então, quando você coloca, além de ser coletivo, ainda é em excesso. Né? Aproximadamente, cada cela dessa aqui de Viana, né, ela comportaria no máximo 5 presos. Então, você teria uma lotação de 20 presos. Doutor, você acha que o Código Penal brasileiro não está um pouco arcaico? Deveria colocar uma emenda? No que diz respeito ao cumprimento de pena, isso? No caso, a lei de execução penal. Isso. No que diz respeito à lei de execução penal. Ela teria que ser aprimorada. Agora, o que acontece? A prática nossa, né, é que é o grande problema. Tá? Ou seja, como você botar o que está lá, né, como você colocar. Por exemplo, o Maranhão, eu não sei, não me recordo de outros estados, mas, por exemplo, o Maranhão não existe nenhum estabelecimento penal para preso em regime semiaberto. Só existe para regime fechado. Tá? Não existe para regime semiaberto. O que acontece? Quando o cidadão tem direito a uma progressão para o regime semiaberto, Pedrinhas tem um local lá que eles colocam o semiaberto, mas já está errado, porque não era para estar no mesmo local, na mesma estabelecimento prisional. Então, o semiaberto é o que eles chamam de colônia agrícola, tá? Colônia agrícola industrial, tá? Que seria para o preso trabalhar dentro durante o dia, ele mesmo ter uma casa, ele viveria solto ali, né, trabalhando. Agora, não poderia sair daquela colônia, tá? Vigiado e tal. O Maranhão não tem. Nós não temos. Então você não tem, quando o cidadão progride por semiaberto, ele está no fechado. Quando é para ele por semiaberto, ele não tem para onde ele ir. Aí o que acontece? Para ele não ser prejudicado, muitos juízes da execução penal, né, e o próprio STJ, né, entende que ele, dessa hipótese, ele tem que ir para um regime domiciliar. Então ele acaba sendo solto antecipadamente, ao invés de cumprir todos. Por quê? Porque não tem a sequência, os estabelecimentos prisionais, né, adequados. Doutor Raimundo, o que é uma prisão em flagrante? Então você tem que pegar
vários conceitos. Mas basicamente para a população entender é o seguinte: quando uma pessoa acaba de cometer um crime, né, ele é pego imediatamente, ou quando está com a arma do crime. Então isso é basicamente para a população poder entender, para a gente não misturar aqui muita coisa, isso é uma prisão em flagrante. É, mais ou menos logo após, quando o crime está ocorrendo, ou então quando começa uma perseguição, lógico, a pessoa diz assim, não sei quem matou, não sei quem, aí a polícia vai logo atrás, começa a perseguição, porque muitas vezes você diz, 24 horas, depende, se a polícia estiver perseguindo essa pessoa, mesmo que ela seja pega depois, continua em flagrante, desde que haja essa perseguição de imediato. Então basicamente é isso, prisão em flagrante. Com relação no caso seria um centro de reabilitação para que os detentos de baixa periculosidade não se ficassem detidos juntos com os mais perigosos e assim facilitaria mais o trabalho ressocialização. Na realidade, a lei da execução penal prevê que o preso condenado não é para ficar junto com o provisório. É outro detalhe importante para você ver como, né, a população vê qual é o problema disso. Quer dizer, ela prevê essa separação. Só que na prática não existe porque você não tem como fazer isso. Né? Você não tem espaço para fazer isso. Você não tem estrutura para fazer isso. Né? Você não tem nada. Agora, essa questão dos regimes, né, de cumprimento de pena de preso condenado, né, a lei de execução penal prevê 3, que é o fechado, que seria na penitenciária, o semiaberto, que seria nessa colônia agrícola, que o Maranhão não tem nenhum, tá? E o aberto, que seria uma casa de albergado, tá? Que, salvo engano, só tem lá em São Luís. Quer dizer, então, vamos dizer, um preso em regime aberto aqui de Viana, que cumpre pena aqui, ele fica onde? Em casa. Por quê? Porque não existe a casa de albergado. A casa de albergado era para ele sair para trabalhar durante o dia e dormir durante a noite. E passar os finais de semana lá. Doutor, outra situação é que a Polícia Militar, nós sabemos que ela foi criada para prevenir, a Polícia Civil para investigar. Aqui em Viana está sendo o contrário. A Polícia Militar que está correndo atrás para aprender e investigar. O senhor tem alguma... isso aí, para você ver como é a questão do sistema, como é que se desenvolve. Como a Polícia Civil, o contingente da Polícia Civil, como o doutor Raimundo até tratou, que a Polícia Civil não é para vigiar preso, era para você ter agente penitenciário para vigiar os presos. Né? E aí a Polícia Civil fazer o trabalho investigativo dela. Como isto acaba ocupando o tempo, não só de vigiar, mas como, por exemplo, trazer preso para audiência. Quem é que traz os presos para audiência? A Polícia Civil. Então, você traz um preso para uma audiência dessa, passa o quê? O policial passa aqui a manhã toda. Né? Aí, de repente, alguém quer fazer um BO. Aí quer fazer, pois é. Então, para você ver como é que fica a estrutura funcionando, né, toda de forma inadequada. Aí, o que acontece? Como a Polícia Civil já tem a pouca estrutura, tem poucos agentes para isso, ainda atribui a questão de, logicamente, de vigiar, né, de carceragem, de vigília de presos, né, e ainda de condução de presos para lá e para cá, acaba ela realmente ficando debilitada no que diz respeito à questão investigativa. E a Polícia Militar fica tendo que fazer esse suprimento, né, por via transversa, né, que na realidade a Polícia Militar era apenas para o quê? Para fazer o policiamento que se chama ostensivo, né, como é na rua, né, de ir para a rua e acompanhar, quando tiver um flagrante, prender naquela situação, segurança pública, né, caso ocorra algum incidente ali na rua, e não de natureza investigativa. Passar era só uma pergunta agora interessante, que se a nossa lei teria que mudar. Em muitos pontos, apesar das críticas que se fazem, a nossa lei é muito avançada. Por exemplo, a nossa lei de execução penal, de uma maneira geral, é muito boa. O doutor Reginaldo citou vários exemplos aqui, né, que se fosse seguido, tivesse lá, tem que ter 5 presos por tantos metros quadrados, com as mínimas condições, regime aberto para isso, regime fechado para isso. Quer dizer, isso seria excelente. Então me parece o seguinte, que embora haja essas falhas na lei, me parece que o principal não é isto. Me parece que o Estado, de uma maneira geral, que não dá a estrutura disso no mínimo. Nós estamos citando vários exemplos aqui, já está, acho que mais de 10, do que a lei diz, daquilo que é feito. Né? Casa de albergado que não tem, colônias agrícolas que não tem, tantas pessoas por celas que não tem, separar os presos por periculosidade, você não pode botar um latrocida junto com um ladrão, porque é diferente. Outra coisa, dificuldades que nós temos que a gente não tratou.
A gente sempre conversa isso. Mentais. Deficientes mentais. Outra coisa, o que fazer com menores, né? Porque diz, por exemplo, quando o menor comete o crime, aqui em Viana, a gente manda para onde? A lei diz que o menor não pode ser privado, não sei o que, tem que ter condições. Muitas vezes vai dentro de um camburão, porque não tem outra maneira. Você tem que mandar para São Vicente Ferre, porque você vai fazer o quê? A população reclama. Pessoal, o menor acaba de cometer um latrocínio, então um roubo, aí você vai fazer o quê? Você manda para São Vicente. Se ocorre alguma coisa com o menor lá, morre alguma coisa, vai para cima do juiz, para cima do promotor, para cima do delegado, quer dizer, que não deveria ficar. Porque o Estatuto da Festa do Adolescente prevê que menor ele não pode ficar em local de prisão de adulto, tá? Ou seja, nas prisões, cadeia pública. Ele tem que ter um local adequado. Tá? A Baixada todinha não tem. Doutor, a casa de passagem seria de porte do município ou do Estado? Não, é o seguinte, a casa de passagem, ela não é propriamente de estabelecimento de natureza para menor infrator. Ela é para criança abandonada, situação mais para isso. Ela é para criança abandonada, que tem pais, por exemplo, drogados, sofrer agressão, é outra coisa. No caso aí, é estabelecimento vamos dizer, detentivo para menores infratores, que você não tem, vamos dizer. Cabe ao governo municipal ou estadual? Não, estadual. Isso aí é tudo estado. Tá? Se você pegar, vamos dizer, a Baixada todinha, ela não tem nenhum estabelecimento de internação para menor. Tá? Ou seja, para onde, se o menor matar uma pessoa em Viana, só um exemplo, você não tem para onde mandá-lo. Por quê? Porque São Luís, as unidades de lá estão interditadas por superlotação. Então, você não pode mandar para lá porque eles não recebem. Por quê? Porque tem ordem judicial vedando a internação lá. E a Baixada não tem. Você tem que aí se o juiz, na realidade, solta o cidadão, né, solta o menor, adolescente, né, se ele solta, já foi solto, tá? E aí, se ele pratica um outro ato, foi o juiz que soltou, tá? Mas aí também, se você deixa ele preso dentro da cadeia, a lei prevê que constitui, né, crime a reclusão no mesmo estabelecimento prisional de quem faz isso. Então, quer dizer, você acaba sem ter o que fazer. É uma coisa para você ver, quer dizer, o grande problema é a coisa prática. Vamos dizer, a não aplicação do que está escrito, de como você bota em prática aquilo que já existe a previsão. Se nós conseguíssemos, né, não só o Estado Maranhão, o povo, como o Brasil como um todo, conseguisse adequar isso, né, a realidade, vamos dizer, a prática, com o que está previsto na teoria, na legislação, tá, eu acho que haveria uma melhora aí de uns 90% da situação. Doutor, no caso, as mulheres em Viana, por exemplo, são presas e aqui não tem um presídio local feminino. É uma situação complicada. A mesma coisa que foi falado aqui. Mas o outro problema para você ver a gravidade do sistema, dos problemas do sistema carcerário. Tá? Para você vai para a Vitória. Vai para a Vitória, né? Geralmente vão para a Vitória. Quando ainda está provisório. Depois que condena definitivamente, né, fica aguardando vaga para cumprimento de pena em Pedrinhas. Nós percebemos, doutor, que durante esses tempos as manifestações populares, e a maioria das pessoas, dos órgãos que participaram dessas manifestações, eles cobraram mais corrupção. Mas essas coisas que são importantes para a sociedade, nada foi cobrado nessas manifestações. É porque, às vezes, vejo eu, isso aqui, né, na minha visão, eu acho que, às vezes, é uma área um pouco esquecida da sociedade. Né? Geralmente, só se dá mais atenção, né, a essa questão carcerária, né, quando ocorre, né, uma rebelião, uma coisa que chama mais a atenção da população. Né? Mas é um pouco, né, esquecido. Não sei assim, por qual motivo, né, mas é uma, vamos dizer assim, que é um pouco esquecido. É uma área um pouco esquecida essa é uma problemática, né, que deveria ser enfrentada de uma forma mais, né, com maior dedicação, maior empenho, né, porque é um problema sério, né, que nós temos no Brasil hoje, muito sério. Bom, obrigado. Além de tudo isso, é um problema de segurança pública nacional. Então, não é só o governo municipal, o governo estadual, em si uma questão de segurança nacional que cada município, em todo o Brasil, se você não se preocupa com a segurança do seu município, com a segurança dos seus cidadãos
de bens que moram lá, colocando um instituto prisional adequado, isso vai distribuir, isso vai em todo o município. Então, vai ter reflexos. Logicamente, se você cria uma coisa dessa, cria um estabelecimento prisional não adequado, isso vai gerar reflexos negativos em todo o município, né? Não tenha dúvida, né? Então, quando você já cria um problema, esse problema só tende, né, a aumentar e piorar. Então tá. Muito obrigado. Considerações finais. Tá bom? Considerações finais dos dois. Pode ser? Considerações finais. Só agradecer. Apenas reforçando a ideia, né, que essa questão, né, de fuga, né, ou de rebelião, isso é um problema realmente, nós sabemos, não de natureza local, né? Sabemos que é um problema sistemático, né, de todo o sistema, de natureza nacional, que nós, o povo brasileiro, né, tem que olhar um pouco mais para essa situação, né, o povo, né, esses políticos, a administração pública, tem que olhar e dar maior atenção, né, a fim de que isso não se torne uma coisa insustentável. O sistema já está caótico, né? E cada vez piorando mais. Cada vez piorando. A tendência é aumentar se não for realmente feito algo, né, com dedicação, né, com responsabilidade para que isso... Só uma última pergunta que eu acabei de me lembrar. Você sabe que essas fugas no estado do Maranhão, elas passam... Você sabe me confirmar se o Supremo Tribunal de Justiça abriu algum processo para investigação das fugas no estado do Maranhão? Não, desconheço esse fato, porque na realidade quem faz esse procedimento investigativo, o Supremo, por exemplo, o Supremo, o STJ, né, ele não faz esse procedimento, né? A competência realmente é da Secretaria de Segurança, né, da Secretaria de Segurança Pública, né, que faz esse procedimento administrativo. Eu só gostaria primeiro de agradecer, e essa questão da entrevista é importante, porque antes da gente atribuir culpa às pessoas, é necessário que você tenha conhecimento das causas. Né? Então você não pode jogar a culpa do juiz, a culpa do promotor, a culpa do delegado, do comandante ou do próprio Estado. Então por isso que é importante esse tipo de entrevista. Então o que nós vimos aqui foi o seguinte, que embora possa ter culpa de alguém, isso deve ser apurado, continuando na tua vez, é a questão da Secretaria de Segurança. Ela tem que abrir um inquérito, uma sindicância, para saber se houve culpa ou se não houve culpa de alguém. Né? Então isso aí é importante, porque a população tem que saber, muitas vezes, que igual a gente comentou aqui, a lei diz isso, e muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer, porque não nos é assegurado, né? A lei diz isso, mas não nos é assegurado os meios para que a gente realmente possa cumprir o que tem na lei. Obrigado.